Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles e este é o canal Madeira Prima e hoje vamos retomar a laminação. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, parceiras aqui do canal, nós estamos fazendo uma série de programas sobre acabamento. E eventualmente nós estamos abrindo uns parênteses em função de situações que surgem ao longo do nosso trabalho que nos exige que a gente retome. Nós fizemos aqui nesta caixa, eu acho que vocês lembram, no programa anterior, a gente laminou, recolamos essas lâminas dessa caixa que ela estava descolando e tal, que a gente pretende usar essa caixa nos trabalhos para diante. Né, os trabalhos a óleo e tal, algumas coisas. E hoje nós pretendíamos fazer essa parte aqui, esse pequeno, digamos, enxerto de lâmina. A gente viu que não era muito legal fazer, porque vai exigir que nós corte a nossa lâmina até aqui. Nós então, corte não, cara. Que nós corte ficou muito ruim. Então fecha ali então, fecha ali de novo. Eu até tentei, mas não consegui, Cleber. Então tira o nosso corte. Então, vai exigir que a gente faça isso corte. vai exigir muito da gente. Nós precisamos fazer esse corte até aqui, fazer todo um recorte e tal. Então a gente resolveu, para não deixar o tema para trás, porque muitas pessoas nos perguntaram, certo, mas e aí? Tu começou a laminação, não terminou e tal, então nós vamos fazer uma pequena laminação aqui, porque a gente quer esclarecer uma coisa. Nessa aula aqui, nesse curso que a gente fez sobre restauração de móveis, a gente falou muito da questão da laminação e muitas pessoas nos perguntaram, tá, mas por que a cola de contato precisa descansar, ou seja, precisa secar? Nós falamos nisso no nosso programa também e fizemos alguns posts sobre esse assunto. Mas sempre como são pessoas diferentes que assistem e tal, volta ao assunto e nos perguntaram de novo, tá, mas por que eu tenho que esperar a cola secar? Nós fomos consultar os nossos parceiros da Quimicola Adesivos, e pegamos uma explicação que a gente fez lá no Instagram, mas a gente pretende fazer aqui de novo porque ela é muito importante e eu vou demonstrar aqui uma coisa que funciona. Que é o seguinte, todas as colas, a cola base água, por exemplo, a cola PVA, ela também precisa evaporar a água para ela fazer a sua eficiência, ou seja, a sua colagem. As colas diferentes, como por exemplo a cola de contato, ela precisa que o solvente que está contido nela, ou seja, que faz com que esses elementos colantes todos que estão compostos aqui na forma, fiquem de forma não colante, ou seja, fique de forma líquida, ele precisa evaporar. Esse é o segredo. Então eu vou demonstrar aqui, nós vamos fazer uma laminação, uma pequena laminação, e vamos fazer alguns erros de laminação aqui, para que a gente possa entender o processo. Isso é pedido dos nossos... Vamos tirar essa laminação antiga, aqui da nossa gavetinha. Essa é uma gavetinha de uma máquina de costura, aquelas antigas, né? Da vovó, que a gente tem aqui umas 20 gavetinhas dessas, um dia a gente vai mostrar para vocês. Mas agora a nossa função aqui é mostrar a questão da laminação e um erro de laminação. Nós pegamos aqui uma lâmina qualquer e vamos colocar aqui, certo? Nós não precisamos nos preocupar muito com o tamanho dessa lâmina, até vou tirar um pedaço aqui, porque a gente vai colar ela aqui e depois então a gente faz, né, o devido recorte no desenho da lâmina e fica feito o acabamento, certo? Vamos fazer esta colagem porque eu quero explicar a questão do erro e do conserto desse erro, o que é muito importante, certo, gente? Então vamos fazer essa nossa colagem aqui. Ela se dá com duas ações. A primeira delas, eu vou passar então a cola numa das partes
Eu gosto de passar assim. Tem gente que prefere passar com pincel e tal, né, de outras maneiras. Eu gosto de passar com a espátula. Essa espátula aqui, inclusive, ela já está meio gasta, mas ela tem uns dentinhos que a gente fez. E hoje em dia se compra, né, nas ferragens aí, essas espátulas já com os dentinhos. Vamos pegar esse resto de cola aqui, vamos botar aqui na nossa lâmina. E agora vamos passar a cola aqui na nossa lâmina. Vou levantar um pouquinho aqui para não sujar nossa bancada. Passamos. Agora vem a questão que motivou o nosso programa e que é a questão principal. Nós temos aqui então uma cola que a gente passou. Aqui tem um gruminho. E ela ainda está úmida, né? Então se eu pegar, por exemplo, aqui essa lâmina que eu passei cola, colocar aqui, ó, não acontece nada. O que precisa que aconteça aqui é que ela seque. Essa secagem se dá pela evaporação do solvente. Essa foi a explicação técnica que os nossos parceiros da Quimicol nos deram. Isso é uma coisa que até a gente ouve aqui na internet, nos programas de marcenaria, a gente mesmo falou, tem que esperar secar ao toque. A gente nunca sabia muito bem porquê, agora a gente está entendendo. É preciso secar ao toque, porque aí já está, então, evaporado o solvente. A gente pode fazer uma aceleração disso, certo? Que é com o uso de um equipamento chamado soprador térmico, que a Paula vai me alcançar aqui. Eu posso pegar o nosso soprador então, né? Se enrolou um pouquinho aqui, mas tá seca. Então, se eu agora, gente, que é o pulo do gato aqui, e o objetivo desse nosso programa. Aí a gente vai fazer a colagem e agora ela secou, né? Agora ela secou. Ó. Agora ela grudou. Só que na minha estabanação aqui, eu não vi que não estava bem posicionada aqui a minha lâmina. Vejam bem, não está posicionada. Ou seja, o que eu faço agora? Agora, se eu puxar, ela vai rasgar. Eu não vou conseguir tirar. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu estou com um problema e isso é muito comum nas laminações. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso de um líquido mágico para retirar a minha cola dali. Então, eu uso o meu líquido mágico e a cola descola magicamente. Magicamente ela sai fora. Esse líquido aqui nada mais é do que um dos solventes desta cola. Esta cola ela é solúvel em vários tipos de solvente. Esse aqui é um deles. Esse aqui é um thinner. Thinner relativamente forte. O outro solvente dessa cola é aquele que nós... Solvente ou, digamos assim, um dos componentes para se usar para a secagem dessa cola, além da evaporação, é o calor. Então eu vou retocar aqui a minha cola, já que quando eu passei o thinner eu não sei exatamente qual a quantidade de cola que saiu. Então, por via das dúvidas, eu vou dar uma retocadinha na minha cola, principalmente aqui naquela parte que eu derramei o thinner. Vou tocar aqui a minha cola na lâmina. Por via das dúvidas, né? Porque esse é um serviço que a gente não deve ficar repetindo muito. Fazer uma vez só. Fazer bem feito para fazer uma vez só, né? É isso. Então,
Agora aceleramos de novo o nosso processo de secagem. Muito cuidado, gente, ao fazer isso aqui que eu estou fazendo, porque o soprador térmico ele tem uma temperatura que chega, dependendo do modelo, até perto de 700, 800, 1000 graus de temperatura, e ele queima mesmo, ele queima a madeira, ele queima a mão, então muito cuidado. Então aí sim, gente, de feito a nossa parte, agora a gente vai fazer uma colagem, então, realmente certinha, sem que nos preocupe muito. Eu vou usar assim o que tem a mão aqui, né, para fazer a colagem. Foi necessário a gente retomar esse assunto, gente, porque nós falamos de superfície, nós falamos da preparação da superfície, nós falamos de uma coisa extremamente importante, que a gente quer repetir aqui. Não adianta nós tentarmos fazer um acabamento, excelente acabamento, utilizar os produtos de qualidade, enfim, etc, numa superfície mal feita. Então desistimos hoje aqui de fazermos esse enxerto, nós vamos voltar a ele, porque nesse enxerto nós vamos ter que fazer esse mesmo processo aqui, ó. Vou botar mais para cá um pouquinho. Ó, nós vamos ter que fazer o processo de aquecimento para retirarmos um fio, ó, um fio de lâmina daqui até aqui a emenda. Por isso que a gente desistiu nesse momento aqui. Então nós vamos fazer o processo de retirada de um fio de lâmina aqui e colocarmos todo, porque se nós fizéssemos como estava planejado, ou como as pessoas normalmente imaginam, nós tentássemos colocar essa lâmina aqui, nessa maneira, o que ia acontecer? Aqui nas laterais da lâmina, ia ficar direitinho, ia ficar no sentido da lâmina. Vejam vocês que a lâmina está assim, essa lâmina está assim também, ela tem uns desenhos parecidos, praticamente ela deve ser a mesma lâmina daqui, mesma espécie, só que o problema é o seguinte, aqui no pé, ele ia ficar um corte transversal à lâmina. Isso nós temos que evitar. Isso é que é fundamental a gente evitar. Então, por isso, nós adiamos. Nós vamos voltar aqui nesse processo em breve. Nós vamos retirar toda essa lâmina e vamos colocar outra antes de fazermos o acabamento. Ou seja, nós estamos caprichando na superfície para que o nosso produto final, ou seja, o nosso acabamento, seja ele um verniz, seja ele um selador, um óleo, etc, ele se dê bem no resultado final. Porque o acabamento, gente, ele é o cartão de visitas da marcenaria. A marcenaria que faz um móvel muito bonito. Tem um belo corte, tem um belo encaixe, tem um belo design, mas tem um acabamento ruim, vai perdendo com o tempo. Então, o fundamental é isso. Antigamente, nas marcenarias, existiam pessoas específicas para fazer o acabamento. Eram pessoas assim com mais experiência, que trabalhavam especificamente nos acabamentos. Então, gente, o acabamento não salva uma superfície mal feita. Não salva aquilo que nós estamos fazendo aqui. Aquela lâmina atravessada que nós estamos colocando aqui. Certo? Foi importante fazermos esse parêntese. Nós vamos voltar agora, a partir da semana que vem. Nós vamos começar a trabalhar com verniz. Nós vamos falar de verniz copal, verniz marítimo, verniz PU. Vamos falar também do verniz base água, que é uma coisa que a gente ainda não trabalhou aqui na Madeira Prima. É um assunto que muitos dos nossos parceiros e amigos estão nos pedindo. E vamos também trabalhar, ainda num segundo momento, depois dos vernizes, nós vamos trabalhar com óleos. E uma das estrelas desse trabalho que nós vamos fazer com óleos vai ser o chamado óleo dinamarquesa. A gente vai voltar nesse tema, a gente já tratou, mas o pessoal continua pedindo. E eu acho que é legal a gente trocar essa ideia, porque na verdade, gente, nosso compromisso, o compromisso da Madeira Prima, o compromisso das pessoas que aqui trabalham, é para que o nosso móvel ele volte a ter a sua funcionalidade, mas acima de tudo ele também tem a sua beleza. Por isso que a gente resolveu fazer essa série Acabamentos.
Porque para nós, gente, uma frase que sintetiza o nosso compromisso e virou um conceito da madeira-prima, que é preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais